Olá, caríssimo aluno! Na aula de hoje nós vamos falar sobre como nós fazemos a modelagem da estrutura organizacional por meio de softwares. Vamos aos objetivos. Nesta aula o objetivo é entender como é feita a modelagem da estrutura organizacional por meio dos organogramas e também esperamos que ao final você seja capaz de elaborar um organograma por meio de algum dos softwares que nós vamos utilizar aqui. Bom, primeiro vamos relembrar o que é estrutura organizacional. A estrutura organizacional vai ser o instrumento administrativo que resulta da identificação, análise, ordenação e agrupamento das atividades e dos recursos da empresa. Isso inclui estabelecer os níveis de decisão, que a gente chama também de níveis de alçada, e também de como que essas decisões vão ser feitas, que a gente chama de processos decisórios, de forma que a gente alcance os objetivos que foram estabelecidos pelos planos da empresa. Essa definição é do professor Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, e eu acho que ela é interessante para a gente poder entender que a estrutura organizacional é o produto que a gente tem desse processo de identificar, analisar, ordenar e agrupar as atividades, as responsabilidades, as autoridades dentro da empresa. Agora, o organograma é a representação gráfica disso. Então, como a gente falou, é um instrumento usado para configurar e estabelecer a estrutura formal de uma empresa, ou uma de suas partes, num determinado momento. Nós temos vários tipos de organogramas. Temos o estrutural, que é chamado também de organograma em linha, ou clássico, que é o que a gente vai ver aqui. Temos também outros tipos, o linear, o vertical, o circular, o funcional, o estrutural funcional, o matricial. São várias formas de representar. Vamos só relembrar aqui, ou conhecer, o organograma estrutural ou em linha. Vejamos esse organograma. Nesse organograma, nós temos um cargo de diretor. Abaixo dele, temos subordinados 3 gerentes. E abaixo de um dos gerentes, nós temos subordinado um supervisor. Como que eu sei que há uma relação de subordinação? A linha que sai debaixo dos quadros, veja que sempre sai de baixo, a linha que sai debaixo do diretor se liga aqui aos 3, por cima, veja que liga por cima, me indica a relação de subordinação. Então o gerente é subordinado ao diretor. Veja o supervisor, ligado por cima dele, vê uma linha que sai debaixo do quadro que representa o gerente. Então isso é muito interessante no organograma, que instantaneamente, visualmente, a gente consegue entender as relações de autoridade que existem entre os cargos, do caso aqui do diretor para os gerentes e do gerente para o supervisor. Na figura também temos a representação dos cargos de assessor. Veja que a gente tem o assessor externo e o assessor interno. O assessor interno, ou na verdade a função de assessor, corresponde à função de staff. É um órgão que não tem autoridade funcional, ele não decide. É tanto que ele não decide que ele não tem uma relação de subordinação abaixo dele. E a ligação dele também acontece aqui pela lateral. Os órgãos de assessoria, os órgãos de consultoria, eles vão prestar serviços para outros setores. No caso aqui, os 2 assessores prestam serviço para o diretor. Bom, então esse é a estrutura de um organograma típico. Agora nós vamos conhecer como fazer isso por meio de alguns softwares. Muito bem. Se você usa o Microsoft Office, o primeiro software que nós vamos utilizar, tanto no Word quanto no Excel, no PowerPoint, você tem alguns recursos de edição que permitem fazer rapidamente um organograma. Você pode clicar em Inserir e escolher Smart Art. Os elementos gráficos Smart Art eles foram inseridos nas versões do Office a partir de 2007. E eles permitem fazer vários tipos de diagramas. Entre esses diagramas, a gente tem um diagrama do tipo hierarquia. Eu vou escolher aqui a primeira e vou clicar em OK. Então ele já inseriu para mim aqui um organograma com a estrutura que eu preciso, Então vamos trazer aqui as informações que nós vimos lá. Basta clicar nos elementos para você poder digitar. Aqui a gente tinha um assessor, não foi? Bom, no desenho prontinho aqui que já veio, ele já trouxe para a gente um assessor, mas falta ainda um subordinado para o nosso gerente e falta o outro assessor.
Como que a gente insere algum cargo novo? A gente clica sobre o objeto a partir do qual a gente quer inserir um elemento. Aí a gente vem aqui em cima, ó. Nós estamos aqui em Design, Smart Art, ok? Nós vamos aqui em cima em adicionar forma e a gente escolhe o tipo que a gente quer. No caso, a gente quer adicionar um assistente. Então nós vamos clicar aqui, ó, adicionar assistente. Prontinho, vai ser o meu assessor interno. E um dos gerentes, ele tinha um supervisor abaixo dele. Se eu não me engano, era esse do meio aqui. Então eu vou dar adicionar forma e vou adicionar uma forma abaixo. Ok? Aí ele vai colocar aqui, supervisor. Ei, mas a linha está entrando pela lateral, isso está errado. Uma das formas que você tem para representar os departamentos quando você tem inclusive uma lista muito grande, né? É essa que você vai representando pela lateral. O próximo departamento entraria aqui também pelo lado e ficaria um abaixo do outro. Pode ser feito assim. Mas caso você queira utilizar essa mesma representação que a gente está fazendo, basta clicar aqui sobre o cargo que está acima e aí você altera o layout. Vamos colocar aqui o layout padrão. Olha lá, ele consertou. Mas a linha do assessor externo ela é pontilhada. Tudo bem, podemos corrigir também. Eu vou clicar aqui sobre a linha. Ele marcou, ok? Aí nós vamos aqui em formatar e vamos colocar o contorno da forma pontilhado. Na verdade, tracejado, né? De resto, agora é muito tranquilo, você pode formatar como você quiser em relação à fonte ou às cores, né? Aqui você tem o preenchimento que você pode mudar o fundo, o contorno, pode escolher aqui os padrões que ele já tem pronto. Mas aqui no próprio design de Smart Art, ele tem também aqui algumas alterações visuais que você pode fazer. Você pode trocar o layout para outros formatos aqui, né? Tem vários aqui. E você pode também alterar as cores. Para cada nível hierárquico eu defini uma cor, né? Então você pode personalizar da maneira que você quiser. Esse objeto você pode recortar, por exemplo, né, colar em outro documento, numa apresentação no PowerPoint, ou você pode fazer no PowerPoint e colar aqui no Word, então é bem tranquilo. É o jeito mais fácil de fazer um organograma utilizando o Office. Essa mesma opção, inserir Smart Art, você vai encontrar no Excel e no PowerPoint. Certo, mas e se eu quiser utilizar a internet para fazer o meu organograma? Como eu faço? Vou mostrar para você duas maneiras de fazer. A primeira é utilizando o Google. Vamos primeiro acessar o nosso Google Drive. No Google Drive, clique em Novo, Mais. Vai aparecer para você uma opção Desenhos Google. Esse aplicativo permite fazer desenhos de forma não só interativa, como também compartilhada. Você pode chamar outros colegas e vocês podem editar juntos o mesmo diagrama. Basta compartilhar o diagrama que está sendo feito com eles. Bom, talvez a primeira coisa que a gente queira fazer é dar um nome para o nosso diagrama, né? Então nós vamos colocar aqui organograma. Então, clicou fora ali, ele vai salvar, né, e criou o documento no seu Drive. Agora você pode inserir os elementos do organograma. Aqui em cima tem uma opção Forma, que você pode escolher as formas que você deseja utilizar. Então veja que ele já tem vários símbolos que são muito utilizados. No nosso caso, nós vamos precisar apenas de retângulos, né? Então vamos escolher um retângulo aqui e desenhar primeiro, né, o cargo lá do gerente. Depois que você clicar e arrastar e ele desenhar o retângulo, você pode preencher
o nome daquele cargo. Basta dar um duplo clique sobre o retângulo. Clicou fora, né? Ele já está criado e formatado. Talvez eu queira até colocar uma outra fonte aqui, né? Posso colocar um negrito. Se a cor do fundo estiver me incomodando, eu posso mudar a cor do preenchimento. Eu vou querer branquinho aqui. E eu vou querer centralizar também. Além disso, acho que 14 é pequeno. Eu quero o tamanho 24. Bom, agora vamos inserir mais formas para representar os demais cargos. A gente tinha aqui abaixo os assessores, né? Então vai ter o assessor externo. E vamos ter de novo formas, o assessor interno. Caso você ache que eles ficaram desalinhados, né, você pode arrastar. Algumas linhas guia vão te ajudar aqui a posicionar adequadamente. Acho que eu vou querer até dar um espaço maior aqui. Então vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V. Ela já vem formatadinha para mim. Vou dar Ctrl V de novo para colar. Ctrl V de novo para colar. Ctrl V de novo para colar. Bom, esses dois aqui ficaram com a formatação diferente, né? Nós podemos corrigir. Eu vou apertar Shift aqui no teclado e vou marcar o outro, dando um clique também. Então ele selecionou os dois aqui para mim. E eu vou mudar a aparência deles ao mesmo tempo. Meus acessórios, eu vou querer colocar um fundo levemente cinza. Vou colocar o tamanho também 24, né? Só que eu vou colocar itálico. Vou criar um estilo aqui diferente. Agora vamos puxar as linhas, né, para indicar as relações de subordinação. Aqui nós temos vários tipos de linhas, né, que ele consegue fazer. Eu vou escolher o conector angulado porque a gente vai precisar fazer algumas curvas, né? Então eu vou escolher aqui. Quando você passa o mouse sobre os quadradinhos, ele coloca umas bolinhas para te indicar onde você pode clicar para ele se conectar com outro objeto. Veja que só de eu passar o mouse próximo do objeto, ele já entende, né, o lugar de conexão. E uma vez que eu soltei aqui, está conectado. Dessa forma que eu fiz aqui, né, eu posso arrastar essa caixa aqui em cima, que a linha se reposiciona automaticamente. Se eu não conectar, ela não vai sozinha. Acho até que nós vamos precisar aumentar a distância aqui depois, né? Vamos lá, vamos passar mais uma. Liguei. E mais uma, para ligar agora o diretor de novo com o... Ah, e tá todo mundo diretor, né? Eu esqueci de trocar o nome para gerentes. Vamos corrigir isso também. Esses aqui são gerentes, né? E aqui é um supervisor. Eu vou clicar aqui na setinha, né? Para eu poder digitar os nomes que eu esqueci. Gerente, 2 cliques, gerente, dou um duplo clique, gerente, dou um duplo clique, supervisor. E não coube, ó. Vamos diminuir a letra um pouquinho. Vou colocar aqui tamanho 18, né? Bom, falta a gente puxar a linha aqui, né, do gerente para o supervisor. Ok. Bom, falta agora puxar a linha do diretor para os assistentes. Bom, ficou um pouquinho bagunçado aqui, né? Vamos descer então. Olha só, eu posso
selecionar vários aqui, clicando numa área em branco, eu clico e seguro o mouse, e aí eu posso selecionar vários objetos ao mesmo tempo. Meu plano aqui é descer os gerentes, né? Então vou puxar aqui para baixo, talvez até um pouco mais para o meio, né? E também vou carregar os meus assessores e meu diretor para o lugar, né? Vamos primeiro aqui o diretor, vou colocar ele aqui no meio, o assessor também, vou deixar ele aqui mais no meio. Vamos colocar ele alinhado aqui, né? Ficar bonitinho. Aqui também. Olha só, fantástico, né? Eu vou só diminuir a distância aqui, que eu acho que ele ficou muito embaixo, né? Uma vez concluído, queremos fazer o download do organograma. Podemos clicar em arquivo, fazer o download. Ele pode gerar para a gente em formato PDF, formato JPG, que é um formato adequado para fotos, mas nem tanto para diagramas. Pode ser que ele fique um pouco compactado demais, né, o arquivo resultante. Então, imagem talvez PNG seja o ideal, ou então SVG, né, que seria melhor ainda que a imagem vetorial. Mas vamos aqui, né, fazer o download da imagem PNG. Aqui, agora você pode arrastar e colocar no documento que você quiser. Aí. Está prontinha. Então, fazendo com o Google, você pode fazer assim. Ainda utilizando o Google, é possível inserir o desenho a partir de um documento que você criar. Vou voltar aqui ao Google Drive. Utilizando o Google Drive, é possível criar também ou reutilizar algum dos desenhos de outra maneira. Vamos criar primeiro um novo documento para testar o recurso. Neste novo documento, eu posso inserir um desenho. E esse desenho pode ser tanto um novo desenho quanto um desenho já existente do Google Drive. Se eu clicar novo, ele vai abrir aquele aplicativo de desenho que a gente acabou de utilizar e a gente pode utilizar para poder criar o nosso organograma do mesmo jeito. Olha só. O procedimento é o mesmo. Eu vou apagar aqui então. Mas pode ser que você queira inserir no documento aquele organograma que a gente acabou de fazer. Então a gente vai clicar em inserir desenho do Google Drive. Ele já apareceu aqui, ó. Basta clicar em selecionar. Você pode tanto vincular aquele desenho a este documento, quanto você pode inserir ele desvinculado. Quando você insere vinculado, se você modificar o desenho lá, ele vai atualizar esse documento aqui. Eu vou inserir vinculado, então se eu modificar o organograma no outro documento, ele vai ser modificado aqui também. O que é muito interessante, pode ser que é o que a gente quer, né? Então, veja que é muito simples, né, trabalhar com o Google Drive para fazer um organograma. Outra maneira de criar organogramas pela internet é utilizar o software Diagrams.net. Basta digitar Diagrams.net na ferramenta de busca e clicar em Start. Bem, nós podemos aqui tanto criar um novo diagrama quanto abrir um existente. Vamos criar um novo diagrama. O software permite escolher vários templates prontos, com vários diagramas diferentes já que você pode utilizar como base. Vamos escolher então Blank Diagram e clicar em Create. Quando clicarmos em Create, ele vai pedir para salvar o arquivo no computador. Ele vai salvar com a extensão Draw.io, que inclusive era o nome anterior do produto. Eu vou chamar aqui de organograma. Cliquei em salvar. Ele abre um ambiente para edição. No ambiente para edição, nós temos do lado esquerdo as ferramentas que nós podemos inserir no documento. Ele agrupa essas ferramentas em categorias. E essas categorias você pode ativar ou desativar, clicando aqui no botão More Shapes.
no canto esquerdo. Aqui, ó, ativei a categoria General, que tem alguns diagramas básicos, né? Que a gente pode arrastar. Basic, também tem alguns diagramas mais básicos e comuns. Arrows, que tem só setas, né? Tem alguns diagramas voltados para a área de software, para a área de redes, especificamente no nosso contexto para a gestão de processo de negócios, né? Tem a notação BPMN, que a gente pode usar para representar processos. E temos outros aqui. Bom, é só clicar, selecionar, né, e clicar aplicar que ele insere. No nosso caso aqui, então, nós vamos aproveitar a biblioteca General mesmo e eu vou clicar aqui no retângulo. Basta dar um clique, ele vai inserir no meio da tela. Eu até vou arrastar um pouquinho para cima aqui, né, já que a gente vai desenhar o organograma aí para baixo. Eu vou informar aqui o nome do primeiro, então para arrastar basta clicar e puxar, e para alterar o texto basta dar 2 cliques. Então vou digitar aqui diretor. Nós tínhamos abaixo do diretor 3 gerentes, então eu vou clicar aqui novamente para ele inserir as caixinhas. Então inserir ele aqui no meio, né? Veja que ele também tem um recurso com as linhas guia, né, de forma semelhante ao do Google. E é bacana que ele também te ajuda a posicionar, não só por essa linha que aparece no meio, mas essa também que aparece mostrando, né, que a distância está igual. Eu vou preencher o texto de cada um, duplo clique, gerente, gerente, gerente. E fica faltando agora os assessores. Achei que ficou um pouco perto, eu vou descer um pouquinho essas aqui. Para eu marcar, de forma muito semelhante aos outros também, a gente clica, segura e arrasta. E daí depois você pode carregar os objetos. Eu vou descer um pouquinho mais aqui. Bom, vamos inserir aqui então os 2 assessores, né, o assessor externo e o assessor interno. Agora falta a gente traçar as linhas que indicam a subordinação. Para fazer isso, em cada um dos retângulos, quando você posiciona o mouse em cima, você vai ver que ele vai colocar umas bolinhas verdes. Essas bolinhas todas, a partir delas a gente pode traçar linhas para poder ligar aos outros objetos. Então basta ir aqui na bolinha, né, que é abaixo do diretor, e arrastar, sem soltar o mouse, até o gerente. Como da última vez que eu utilizei, eu fiz uma linha com uma setinha, ele trouxe aqui uma setinha. Mas isso é fácil de resolver. Basta dar um clique na linha. E aqui do lado direito a gente pode configurar, né, além da cor, vários aspectos da linha, inclusive a pontinha dela. Veja que ele tem uma grande diversidade de pontas, né, que você pode utilizar. Eu vou escolher aqui nenhuma. Olha lá, já retirou. Agora eu quero também consertar isso aqui, que a linha ficou lá em cima, né? Quando você clica aqui na linha, essas bolinhas que estão azuis aqui servem para você redimensionar. Veja que o ícone do mouse ele fica duas setas, né, com 2 linhas. Isso aí está mostrando para você que você pode utilizar para redimensionar o objeto. Então eu vou clicar aqui sobre essa bolinha e vou puxar para baixo. Então ele vai permitir que eu redimensione. Vou fazer a mesma coisa, vou lá na bolinha verde de novo, puxo até o gerente. E vou lá na bolinha verde de novo e vou até o gerente. Vou puxar aqui de novo para consertar. E aí vou também guiar as linhas até os assessores. Veja que o fato de a gente não precisar ter que vir aqui e escolher uma linha para poder ligar os objetos agiliza bastante o desenho. Nosso assessor externo ele tinha a linha pontilhada, né? Então eu vou clicar aqui sobre a linha dele e vou escolher, né, um estilo pontilhado. Aqui chama Dashed, né? Prontinho o nosso organograma. Não, tá faltando. Cadê o supervisor, né?
Esqueci do supervisor. Vamos inseri-lo aqui. Vou clicar aqui de novo em retângulo e a gente coloca ele aqui abaixo. Supervisor. Ó. Prontinho. Como a última linha que eu fiz foi pontilhada, ela vai ficar também, né? Então eu preciso corrigir aqui. Prontinho. Então o nosso organograma está pronto. Eu vou primeiro salvar, né? Para atualizar o arquivo que está no disco. E agora eu vou dar File, Export As. Ele pode exportar como PNG e também diversos outros formatos. Vou exportar aqui como PNG. Export. Ele pode salvar no Google Drive, no OneDrive, no Dropbox, no GitHub, no GitLab, no Trello e também no próprio dispositivo. E aqui tem um botãozinho download, ó. É só dar um download, pronto. Olha só, tá aí o nosso organograma. Agora é só arrastar e utilizar no documento que a gente precisar. Na aula de hoje, então, nós vimos como utilizar softwares para poder fazer o desenho dos organogramas. Nós utilizamos os recursos do Microsoft Office, também utilizamos recursos da ferramenta de desenhos do Google e também utilizamos o software Diagrams.net. Se você tem o LibreOffice no seu computador, você também pode fazer os desenhos dos organogramas. Ele tem uma ferramenta Draw, que permite também fazer os desenhos e inserir em qualquer um dos documentos da plataforma. A forma de fazer é muito parecida com a do Office e dessas ferramentas que a gente viu. Existem vários outros serviços na internet e softwares também próprios apenas para desenhos de diagramas, como o Microsoft Visio, que também é muito utilizado para essa finalidade. Caríssimo aluno, nesta videoaula aprendemos como utilizar diversos softwares como suporte ao processo de construção dos organogramas. Caso tenha dúvidas, entre em contato, estaremos à disposição.